pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos falar sobre a cultura afro-brasileira. Seria muito importante que todos vocês pudessem recorrer a outras aulas que nós já falamos aqui, sobre a história, por exemplo, dos africanos no Brasil, para que fique mais claro essa questão da cultura, porque nós vamos trabalhar com uma questão mais cultural hoje. Então é importante recorrer lá para aquela aula que fala sobre a história do africano no Brasil. Muito importante, analisando a trajetória dele desde os primórdios da escravidão, no século XVI, até os tempos atuais. Também seria importante você rever a aula sobre a identidade negra. É muito importante para que você possa ter uma melhor compreensão dessa questão da cultura africana no Brasil, da cultura afro-brasileira, você recorrer para a aula da questão identitária do negro no Brasil, ok? Beleza? E dentro desse aspecto cultural, porque hoje nós vamos entrar muito mais numa discussão do campo cultural, da cultura africana no Brasil, nós destacamos 3 pontos. O primeiro ponto é falar um pouco mais, nós já falamos sobre essa lei, quando eu estive falando da história do africano no Brasil, mas vamos aprofundar um pouco mais, ter o melhor entendimento, por que está se falando tanto sobre a história do africano no Brasil, sobre a identidade negra, sobre a cultura afro-brasileira, e nada melhor do que você observar a lei 10.639/03. Vamos mergulhar um pouquinho mais, dentro dessa lei, analisar as contribuições sociais, políticas e econômicas dos africanos no Brasil, porque essas contribuições são importantes para o processo cultural, para a própria construção da identidade nossa, como brasileiro, e as contribuições, evidentemente, culturais, alguns pontos, algumas contribuições culturais que nós já até falamos em outras aulas dos africanos no Brasil, inclusive na atualidade. Ok, galerinha? Então vamos lá. Do ponto de vista da lei, por que nós trouxemos a discussão sobre a lei? Porque a lei ela é fundamental para que nós possamos ter um entendimento até mesmo dessa temática que nós estamos trabalhando. Esse tema, esse conteúdo, como vocês costumam chamar, esse objeto de conhecimento. Certo? Observe que hoje a gente analisa muito mais dentro de uma aula de história, ou mesmo de geografia, ou mesmo lá na sociologia, na filosofia, principalmente nas ciências humanas, nós observamos muito temáticas sobre a questão do africano no Brasil. A questão identitária, a questão da história e até mesmo da cultura. E a lei responsável, em grande parte por isso, é a Lei 10.639/03. Uma lei que surgiu no governo Lula, ela é uma lei federal, uma lei que, na verdade, ela vai alterar, inclusive a lei de diretriz e base da educação. Por que ela altera? Porque a lei ela vai incluir no currículo, ela vai incluir no currículo oficial, nacional, ela inclui no currículo oficial nacional da rede de ensino, inclusive tanto da rede de ensino pública como privada, ela vai incluir tanto nas escolas particulares como nas escolas públicas. A obrigatoriedade, a lei, ela obriga a presença da temática história e cultura afro-brasileira e africana, assim como indígena também. Então, a lei obriga que as escolas públicas e particulares, elas coloquem em seu currículo a história da cultura afro-brasileira, a história africana e até mesmo a história do índio.
É evidente que um dos grandes responsáveis para a aprovação dessa lei no governo Lula foram os movimentos sociais, os movimentos negros. Como a luta, a resistência dos movimentos negros é um dos pontos fundamentais para que se tenha no currículo uma lei que obrigue a se falar da história cultural do africano no Brasil, da história do africano e da história do índio. Afinal de contas, né, esses movimentos, eles são fundamentais, principalmente por quê? Porque o que diz a Lei 10.639/03? A lei é muito clara, ela diz, olha, o conteúdo programático, o programa, deve incluir a luta dos negros no Brasil. É fundamental que se olhe a luta dos negros no Brasil, nós já falamos sobre isso. É fundamental que se olhe a cultura negra no Brasil, vamos discutir isso hoje. É fundamental que se olhe a formação da sociedade nacional, a formação da sociedade brasileira, da identidade brasileira, tá? Resgatando a contribuição do povo negro. Observando que o povo negro, a sua história, a sua cultura, a sua presença na sociedade brasileira, desde o século XVI, ela é fundamental na área social, nos traz contribuições na área social, na área econômica, na área política da história brasileira. Ou seja, é fundamental para que se possa observar que a identidade cultural brasileira, a nossa identidade cultural, ela tem uma grande contribuição da história e da cultura negra nesse país. Então é muito importante observar que a lei, ela abre um espaço para se dialogar com a sociedade civil. A lei permite um maior diálogo com a sociedade civil, né? Diálogo ao ponto de se observar, a partir da lei, a necessidade de se criar política de reparação em relação a esses negros. Política de reparação, tá? É fundamental se desconstruir o mais rápido possível o mito de uma democracia racial, que existe uma democracia racial no Brasil, que as raças, né, elas basicamente se amam, que tem um sistema de pertencimento, que há uma aceitação. É fundamental se desmistificar isso. E a lei é importante, porque ela faz com que a sociedade civil pense sobre a desconstrução disso, e até mesmo desmistificar determinadas afirmativas, assertivas, determinadas narrativas de que os negros se discriminam a si próprio. É fundamental, o máximo possível, se acabar com isso. Ou seja, os negros também são racistas. Então, uma lei como essa, a partir do momento em que você é obrigado a estudar a história do africano no Brasil, observar a importância cultural, a importância dessa historicidade na identidade nacional, na construção da identidade nacional brasileira, nós vamos conseguir, principalmente, avançar no combate ao racismo estrutural que existe nesse país. Por isso que a lei ela é importante. E aí você tem as contribuições, que é importante observar, as contribuições sociais, políticas e econômicas dos negros na sociedade brasileira. Fundamentais para a construção da nossa identidade, da minha identidade, da sua identidade, da identidade de todo brasileiro. A mão de obra negra, observem, a mão de obra negra, ela foi amplamente utilizada desde o século XVI. Desde o século XVI, a mão de obra negra ela foi amplamente utilizada em diversas atividades econômicas. Olha a importância que os negros tiveram para a organização econômica desse país. Olha a importância, como tem até hoje. Então é muito importante você perceber que desde o século XVI,
a sociedade negra, ela contribui de uma forma gigantesca, né, de uma forma bastante significativa, certo? Para as atividades econômicas. Isso desde o período colonial. Lá no período colonial, certo? Essa mão de obra negra ela não foi usada só nas atividades de exportação, como o açúcar e a mineração. Ela também foi utilizada em atividades de mercado interno. Várias outras atividades de mercado interno também se utilizou. Atividades domésticas, atividades comerciais, também vai se utilizar a mão de obra negra. Então, o que mostra a grande colaboração, a grande contribuição que a economia brasileira teve dessa mão de obra até os dias atuais. Ok? É preciso observar a organização dos movimentos negros, a resistência. Os negros sempre resistiram desde o século XVI. O maior exemplo disso é Palmares. A história mostra. E continua resistindo até hoje. Desde o século XVI, nós temos a resistência da sociedade negra contra esse sistema opressor, contra esse sistema dominante, esse sistema que vai expoliar, que vai explorar, que é o sistema escravagista. Observe que, por exemplo, lá no período colonial, essa resistência, né, nós podemos notabilizá-la através de fugas coletivas. A maioria delas eram coletivas, apesar de existirem algumas fugas individuais, para a formação de quê? Formação de quilombos, o banzo, que era uma forma também de resistência, as práticas de sincretismo religioso, que também nós podemos considerar, caracterizar como forma de resistência. Então, a história social, a contribuição, uma das grandes contribuições sociais que os negros deixaram na nossa sociedade é a resistência à opressão. É fundamental que a nossa sociedade, que todos nós possamos resistir a qualquer tipo de opressão. E a luta desse negro contra a opressão escravagista é uma herança para todos nós, lutar contra qualquer tipo de opressão. Então é preciso se observar com bastante cuidado. O processo da miscigenação social. Olhe o processo da miscigenação social. Apesar de observarmos que a chamada mestiçagem, certo? Ela não foi um fato programado. Ela não foi um fato programado, e sim uma imposição. A miscigenação em relação ao negro, do branco em relação ao negro, ela foi uma imposição. Né? Uma imposição do branco, do dono, diante do quê? Desse negro considerado como mercadoria disponível. Então, havia casos, por exemplo, em que filhos de mulatos, resultados aí, basicamente dessas relações étnicas entre senhor e escravo, alguns deles eram inclusive aforreados. Chegavam a aprender algum ofício, apesar de não poderem herdar terras. Então, é preciso observar que por mais que nós tenhamos esse lado extremamente, poderíamos dizer, negativo da miscigenação de brancos, senhores e negros, porque esse é um aspecto negativo, principalmente porque você vê uma imposição da Casa Grande sobre a senzala, certo? Então, por mais que tenhamos o aspecto negativo desse processo da miscigenação, mas é preciso observar que filhos dessa miscigenação aprenderam o ofício. Filhos, alguns deles, filhos dessa miscigenação, acabaram sendo alforriados e contribuíram de uma forma bastante significativa para a organização política, social e econômica do nosso Estado e da nossa identidade. Ok, galerinha? O desenvolvimento econômico, é evidente que o desenvolvimento econômico ele não conseguiu, ao longo do tempo, o próprio desenvolvimento econômico que se tem no país, ele não consegue, ao longo do tempo, garantir melhores condições de vida para o afro-brasileiro. Infelizmente, há algum tipo de desenvolvimento econômico que você tem,
Não conseguiu. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, o desenvolvimento econômico durante a era Vargas, durante os anos de ouro de JK, o desenvolvimento do chamado milagre econômico brasileiro. Então, observe que durante boa parte do chamado desenvolvimento ou do crescimento econômico que houve no país, certo? Principalmente, por exemplo, com a industrialização, isso não significa dizer que vamos ter reparações sociais em relação aos negros, ou que vai diminuir a desigualdade e as disparidades social e de renda, por exemplo, entre negros e brancos. Até hoje nós temos uma desigualdade, uma disparidade de renda muito forte no Brasil entre negros e brancos. Negros ganham bem menos do que brancos. Negros estão ocupando bem menos espaços na sociedade, principalmente no que diz respeito à questão de posições sociais, do que brancos. Nós ainda temos uma desigualdade e nós precisamos combater essa desigualdade, essas disparidades. Nós precisamos ter um crescimento econômico que pense em pegar essa sociedade negra e igualar, ou trazer uma equidade, trabalhar uma equidade que ainda não se tem. É evidente que algumas políticas públicas aqui na Nova República já foram pensadas nessa perspectiva. O sistema de cota é uma saída, né? Observe que pelas estatísticas, o sistema de cota mostra a presença significativa, né? Antes, se você comparar os dados anteriores, uma presença muito maior do negro nas universidades brasileiras. E isso, evidentemente, vai acabar abrindo uma possibilidade para que esse negro possa alcançar um espaço socioeconômico como o branco ainda tem de uma forma dominante na sociedade brasileira, ok? Então é preciso se pensar nesse tipo de crescimento econômico. Do ponto de vista das contribuições culturais, as contribuições culturais elas são diversas, elas são variadas. O samba que você ouve, a capoeira que você gosta de jogar, a cocada que você come, o vatapá que você costuma utilizar como hábito alimentar. Então nós temos várias contribuições culturais em diversos campos, na música, na literatura, na arte, diversos cantos, hábitos, valores deixados evidentemente pelos africanos na sociedade brasileira. A culinária é um dos pontos fortes, principalmente quando você pega, por exemplo, a culinária baiana. Nós temos lá, por exemplo, o azeite de dendê, muito gostoso na muqueca baiana, o azeite de dendê, o uso da pimenta, inclusive o dendê e a pimenta, os descendentes africanos, eles acreditaram que os seus ancestrais, que usavam principalmente a pimenta, o azeite de dendê, se esqueciam momentaneamente dos seus dissabores, né, dos seus sofrimentos, a utilizar ali o azeite e o dendê. A gastronomia nacional, é evidente, não só na cozinha baiana, mas eu diria que a gastronomia nacional, ela deve muito à cultura negra. A gastronomia nacional, o acarajé, né, o vatapá, o xinxim de galinha, o inhame, a banana, entre outros alimentos que costumamos olhar em nossa gastronomia. Então nós temos uma herança cultural muito forte dos negros no que diz respeito à nossa gastronomia. A religião, ela tem presença, a religião, evidentemente africana no Brasil, ela tem presença marcante na cultura africana, evidente, principalmente quando você fala da disseminação dos chamados calunduzeiros. Esses calunduzeiros eram pessoas, né, que reverenciavam espíritos com a capacidade de proteger e orientar, né, aqueles que eles recorriam. Hoje, as duas principais religiões africanas, né, africana, o que basicamente considerada como afro-brasileira, ou seja, de matriz africana, com certeza o candomblé e a umbanda.
nos ritos de candomblé umbanda, a presença africana ela é marcante, ela é evidente. Quando se observa, por exemplo, a postura dos corpos, os gestos, a dança em círculo, sempre com o som nostálgicos dos tambores. E são considerados sagrados. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.